das taxas de rentabilidade da economia brasileira. Chega um momento que o mercado simplesmente fala, olha, assim não quero mais brincar. Grosso modo é isso que aconteceu. Por que eu insisto muito nesse ponto? Eu cansei de, eu como corretor de valores, cansei de visitar clientes nossos, principalmente assets, né? E eu lembro lá em 2010, 2012, 2010 mais, eu ia em corretoras e oferecia produtos de crédito privado. Tinha um que eu não me esqueço até hoje, que era um FIP, que ia financiar a linha de transmissão do parque eólico de João Pessoa. O negócio, o título, ia pagar IGPM mais 16%. Olha a taxa de rentabilidade que eu estou falando, IGPM mais 16%. Apresentei para várias pessoas que são gestores educados, né? Não são pessoas simplórias, né? Todas as vezes ele olhava, o Wellington, uma pessoa curiosa, ele olhava, falava muito obrigado, jogava isso para um lado, aí pegava um título público, uma NTNB, ia para algum lugar e começava a falar mal do Brasil. Por quê? Porque isso aí faz o PU cair e o subir do próprio país. Por que isso é importante para mim? Esse é o meu testemunho que eu posso falar aqui agora. A queda da taxa de juros é um processo, taxa de juros é um processo consensual, mas mais do que isso, a indústria financeira brasileira, ela nunca foi preparada para avaliar risco, avaliar crédito. A gente não sabe disso. Estou falando de dentro da indústria, você não tem inteligência em cima disso, no sentido de departamentos organizados para avaliar crédito, etc. Vê, por exemplo, a situação financeira, bancária do Brasil, né? Você vai para qualquer banco grande, qualquer gerente, né? Ele não sabe ver o teu negócio, quer te colocar um CDB, um seguro, né? Você não tem gerente de banco preparado no Brasil, efetivamente. Isso para dizer assim, que o processo da queda da taxa de juros, na velocidade que foi feita, na minha opinião, foi muito mais rápido que a própria capacidade dos investidores de alterar sua percepção ou consciência a respeito de uma taxa de juros livre de risco. Aí se soma um monte de coisa. No momento que você joga a taxa de juros para baixo, numa situação de equilíbrio da economia, isso aí implica dizer que teve mais investimento. Na hora que tem mais investimento, a atividade cresce. Na hora que a atividade cresce, o desemprego cai. Na hora que o desemprego cai, o salário sobe. Se você pega o início do plano real, o salário mínimo, ele estava em dólares. Isso é dados do IPEC, tá? Em torno de 100 dólares. Se você pegar esse mesmo salário mínimo, ajustado pelo PPP, né, Poder Paridade, Purchase Power Parity, era 100 dólares. Quando a Dilma sofre impeachment, está em 400. A gente multiplicou por 4 o salário mínimo em termos reais no Brasil. Em dólar. Isso é um choque dentro de todos os balanços, todas as percepções de risco. Era razoável supor que o tecido econômico, por assim dizer, entrasse num processo quase alérgico. É isso que eu acho que aconteceu. Né? Tanto é que, engraçado, eu faço palestras, obviamente, para o mercado financeiro, mas também para empresários, né? Me chamam bastante para falar de cenário econômico. Minhas palestras para empresário começam geralmente com cenário econômico e termina com terapia de grupo. Por que eu brinco desse jeito? Porque você tem uma situação assim, o empresário ele é liberal no coração. Ele é. O único problema é que ele não consegue mais navegar. Se continuar assistindo essas hipóteses liberais, ele está vendo que ele vai quebrar. Ele vê que ele vai quebrar. 3 semanas atrás eu estava na reunião com uns empresários de infraestrutura e estava no guarda lá, né? Enfim, aí se criou um mal-estar ali, porque os empresários, né, apesar de achar, não, tem que cortar gasto e tal, ao mesmo tempo era contraditório porque ele vê que ele não sumiu. E aí eu vou entrar na apresentação aqui agora. Então, meu ponto, só para colocar aqui, é que a origem econômica da crise política tem a ver com uma queda da taxa de juros muito mais rápida do que necessariamente o consenso pudesse aguentar. Isso criou, entre outras coisas, esse mal-estar que acabou inflando politicamente no impedimento da presidente Dilma por uma série de razões. Estou falando, obviamente, no plano econômico. Mas no plano político, eu não aguento não fazer essa provocação. A presidente Dilma, né, por conta da falta de, vamos dizer assim, de tato, ela acabou batendo muita gente ao mesmo tempo, justamente num processo onde o ajuste das condições monetárias era posso dizer, muito agudo, né? Quer ver exemplo disso? Né? A taxa Selic começa a cair fortemente em agosto de 2011. Por quê? Porque você está com uma crise muito forte na Europa, né? O euro ia
acabar, né? Por sinal, muito engraçado isso no mercado financeiro, morro da risada. Não, porque a Dilma cortou o juro rápido demais. Se tivesse cortado o juro rápido demais, os juros longos não teriam caído, caiu também. Então quer dizer que o mercado naquele momento não achava que ela cortou rápido demais, não, porque tinha um bom motivo estranho. Mas enfim, deixa pra lá. Mas o que acontece é o seguinte: na hora que cai a taxa de juros fortemente, agosto de 2011, chega em 2012, 7,25. Vem a Dilma, no dia 1º de maio, no dia do trabalho, né, que é uma data da esquerda, né? E me vira em rede nacional de TV e fala que a culpa do juro alto é do spread bancário. Basicamente, ela chamou a Febraban para briga em rede nacional de TV. Não se faz isso. Já estava inflamado, já estava incomodado. Muita gente pode argumentar, não teria que fazer isso, enfim. Mas eu estou falando que gera esse mal-estar o tempo todo. Pois bem, estamos num país onde a taxa de juros caiu rápido demais, teve uma elevação muito forte do salário para além do consenso. Então, a solução para isso, em 2014, eu alimento o relatório Focus, né? Eu falei que eu já fui top 5 e tal. A discussão dos economistas de mercado no Banco Central, as reuniões, era o seguinte: como fazer para o salário, né, a evolução do salário se segurar, de tal sorte para a gente controlar a inflação. A gente vê a inflação de serviços explodindo. Serviços é salário, salário é atividade. Então toda a equação passava necessariamente em desacelerar a economia de tal sorte que os empregos subissem e o salário ficasse comportável. Isso deve ter explícito lá nos RTs, nos relatórios subvencionais de inflação daquela época. Tem boxes específicos falando da condição do mercado de trabalho. A boa notícia é que está ruim. Conseguimos. Estamos fazendo justamente esse processo de ajuste das condições do mercado de trabalho e as rentabilidades caem. Então agora entra o jogo todo e aqui a apresentação. A minha dúvida é o seguinte: qual vai ser a taxa de juros e a taxa de câmbio no final do ano? Bem, então, primeira coisa, isso daqui é o resultado primário em 12 meses até 2016, quando o Meirelles assume. Porque eu tenho assume. Bem, na linha amarela em 12 meses acumulado você tem a despesa, na linha azul você tem em 12 meses acumulado a receita líquida de estados e municípios, né? E em verde você tem o superávit primário acima da líquida. Bem, primeira coisa, tem um déficit muito grande. O primeiro comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte: né? O Meirelles vai sugerir o corte de gastos, né? Ou segurar os gastos. Sob hipótese alguma, eu consigo imaginar que essa linha amarela vai encontrar a linha azul. Se você segurasse a linha amarela, vamos supor, joguei para o lado, né? Horizontalmente ali, ainda vai demorar muito tempo. Isso para dizer que o problema no curto prazo foi, sem dúvida nenhuma, uma queda abrupta das receitas. Qualquer ajuste econômico que não leve para isso está furado. E de fato está. Mas o que eles estavam imaginando para fazer? Bem, qual que era a solução que o Temer Barra era assim? Bem, então com o déficit fiscal com baixo crescimento. Então eu vou criar o teto dos gastos, de tal sorte que aumenta a credibilidade. Aumentando a credibilidade, os juros caindo, vem o investimento. Vem o investimento, você tem um maior crescimento, uma maior arrecadação. Resolve-se os problemas. De fato, né, os juros, aqui é a Selic, né? O teto foi no final de 2016. Desde o final de 2016, a Selic veio caindo de forma consistente. Mas, de novo, né, eu fiz o disclaimer, eu sou um economista keynesiano. Logo, o investimento é função da eficiência marginal do capital. Não é uma relação linear com taxa de juros. Que nada mais é que os somatórios das rendas esperadas, né, da demanda esperada, diferido pela taxa de juros. E a demanda esperada tem que ver com também fatores correntes, né? E aí começa a confusão toda. Bem, investimento público. Em 2014, a Dilma assume, ela já corta 34% do investimento público logo de cara, para tentar fazer aquele ajuste no segundo mandato. Continuando não conseguindo fazer a economia crescer, que é a fadinha da confiança, né? Muita gente, não, se você fizer um ajuste, vai vir a confiança, vai dar confiança. Não é assim que funciona da forma que eu vejo. Explode, bem, no final de 2016 sobe o gasto, mas desde que eles fazem o teto dos gastos, eles fazem um ajuste onde dá, né? E onde dá, né? Onde dá é um investimento público, né? Você acaba vendendo o jantar para ver se almoça. E essa queda foi bastante forte, ou seja, né? Uma parte importante da demanda caiu. Mais do que isso, a taxa de desemprego permanece elevada no Brasil e com uma composição pior, segundo a gente já viu, posso até mostrar aqui, também meio forte.
Se você pega a massa de rendimentos em termos reais, tudo dado da PNAD, obviamente, está menor do que 2014. Ou seja, a demanda do governo sumiu, o consumo das famílias permanece relativamente estável. O empresário já não é importante. Por que para mim isso é importante? A dúvida que eu estou tentando responder para saber justamente de câmbio de juros no final do ano é o seguinte: quem que vai ganhar essa eleição? Eu não sou sociólogo. E fazer outra, como uma espécie de estelionato eleitoral. Isso é uma hipótese forte. Por quê? Dentro do Senado. Porque os dados sugerem isso, Você não teve uma melhora. Mas só para pegar aqui, eu brinco, a menor Selic que nunca existiu, isso daqui é a taxa de juros média das operações de crédito desde 2011. Olha, 2012, ali, quando chegou em 7,25 a Selic, as taxas livres eram mais baixas do que eram agora, que são agora por 6,5. Não adianta nada, absolutamente nada, rigorosamente nada, você ter a taxa de juros no lugar certo e a economia no lugar errado. Eu não posso ser ingênuo de entrar no papo do mercado, não, vai dar tudo certo. E aí, só vou botar aqui um gráfico anterior, aqui, Selic caindo, isso é fascinante. Quando você tem a taxa de juros caindo, isso significa dizer que está caindo aí por outros motivos que não são os motivos que governaram a queda lá atrás. A gente pode até diferenciar uma coisa da outra. Quando a taxa de juros cai, isso significa dizer que a renda fixa fica menos interessante. A não ser que você fique pré-fixado. Mas a renda variável fica interessante. O processo de queda da taxa de juros, você teve uma alta bastante relevante da Bolsa de Valores, na Bolsa do Bovespa. E para justificar esse movimento, o mercado acabou criando uma série de desculpas. O mercado faz tanto isso, eu acho divertidíssimo. O mercado financeiro, ano passado, acreditava fortemente na hipótese que o Luciano Huck ia ser candidato e ia ganhar. Nada contra o Luciano Huck. Ele estudou no mesmo colégio, etc. e tal. Mas não é razoável supor o Luciano Huck conversando com o Renan Calheiros. Tão simples quanto isso. O mercado entra nesse jogo o tempo todo para tentar justificar esse movimento, derivado da queda da taxa de juros. Pois bem, vou lançar aqui. A pergunta que eu fico é a seguinte: juros vai cair mais? Não vai. Vai cair juros? Ninguém está falando disso mais. Não porque se tem um processo, daí tem 1 milhão de questões que tem a ver com os consensos também. Mas o fato é que, a despeito da queda da taxa de juros, a F juros não caiu para a economia. Na verdade, os spreads aumentaram nesse período. Ou seja, a percepção de risco, coisa do tipo, piorou na economia brasileira. Aqui é interessante aí entre os desesperos dos empresários. Isso daqui é a concessão de crédito direcionado. Na linha azul é o total, a amarela é a pessoa física, ela cai, depois fica estável, mas a laranja é a pessoa jurídica. Em vermelho embaixo são os repasses do BNDES. E aí o jogo fica cada vez mais interessante, que é o seguinte: resolver isso aí para mim é uma loucura completa. E olha que eu sou do mercado financeiro. O que eles viraram e falaram? Olha, o BNDES atrapalha a captação de dinheiro, enfim, o mercado de capitais. Vamos criar uma regra atrelando a TJLP, a NTNB de 5 anos, não título de 5 anos, e aí cria-se a TLP. Eles criaram isso, 16. Quando eles criaram isso, a linha azul é o cupom ou os juros da NTNB. Estava caindo. Parecia que fazia sentido, porque ia ter as reformas, tudo ia dar certo, as portas do paraíso iam se abrir. Ninguém nunca imaginou que poderia subir. Olha o que aconteceu na ponta. Isso daí estamos falando de uma taxa de juros na NTNB, vai colocar 5,5, bota aí mais inflação, 4, estamos falando aí 9,5 de taxa de juros. Não dá. Os empresários não sabem de capital, mas dinheiro. E o mercado financeiro, por conta da questão que eu coloquei anterior, também não sabe dar dinheiro ainda. Não sabe. E outra coisa, eu estou recomendando para os meus clientes sair de título privado. Até segunda ordem. Eu não sou louco de falar para um cliente meu: entra, tem uma debênture aqui linda, entra. De jeito nenhum, a atividade econômica está afundando, para que eu vou fazer esse negócio agora? Não vou dar dinheiro. Então assim, já tem um problema gigante aí, que isso daí é um problema sério que tem que ser observado. Bem, na diferença eu vou sair. Isso é interessante aqui. Isso aqui são os patrimônios líquidos dos fundos de investimento.
Bem, desde 1970, né? Aqui está aberto no final de 2017. 40% de todo o crédito dos fundos é renda fixa no Brasil. Como é muito óbvio, que eu vou ter a vez de diferenciar a atividade. Né? Outra é multimercado, que é renda fixa com ações e previdência. Investimento para valer, que é FIP, FIT menos, mas FIP ou FI, tem 5%, tem 7%. O volume é muito baixo. E qual que é o motivo central desse meu mau humor, desse meu pessimismo a respeito da economia brasileira? Né? Dado que o processo de ajuste da economia não deu certo, né, no ajuste do Meirelles, como você vê isso de forma radical, dessa forma? Isso daí é a formação bruta de capital fixo em proporção do PIB. E está em 16%. Nunca teve tão baixa a formação bruta de capital fixo no Brasil. Isso implica dizer que a economia brasileira não tem motor de crescimento. Acabou. Simples assim. Mais ainda, se você pegar os estoques, isso daí é a criação de estoques, tá? Desde 2015, a gente foi destruindo estoque, até agora a gente não gera estoque positivo. O que isso quer dizer para mim? É o seguinte, alguns empresários vai falando, vai você primeiro, está todo mundo lá encostado na parede. Aí um vira para o outro, não vai você primeiro, não vai você primeiro. Se o Estado não liderar esse processo, esquece. Não tem como fazer isso. Então agora eu vou juntar outras, do mercado de trabalho aqui, eu vou pular, mas só para mostrar que piorou as condições. Bem, então, o sentido do ajuste, que era jogar a taxa de juros para baixo para ter investimento, não deu certo por quê? Porque não adianta você ter taxa de juros baixa se você não tem demanda e ociosidade elevada. Não deu certo, vimos a situação aqui. Discussão do câmbio no Brasil. Bem, muitos economistas de mercado estavam falando de incorporar a inflação. Então, em azul a gente tem o câmbio nominal, em vermelho a gente tem o real ponderado pelo IPCA sobre o CPI americano. A inflação brasileira racionada pela inflação norte-americana. Se você pegar a parte de 2004, que é a linha de corte que eu peguei, hoje o câmbio tinha que estar R$6. Só para incorporar a inflação. Ah, André, quer dizer que você está achando que o câmbio vai para R$6? Não, porque a gente tem reserva, tem que ter balanço comercial. Só que achar que vai continuar nesse patamar tão baixo não me parece razoável. Não me parece. Tá? Mesmo. Tá? Bem, e aí a gente vai juntar outra questão rapidamente para eu já encaminhar aqui no final. Inflação. Isso aqui eu vou pôr. Esse gráfico aqui mostra, apesar de confuso, mostra tudo. Na linha azul, a gente tem IPCA cheio, em 12 meses. Na linha verde, a gente tem preço de serviço, de administrados, são os preços administrados, monitorados, em 12 meses também. Na linha laranja, ou marrom, aí, você tem o grupo alimentação, e na linha vermelha você tem a inflação de serviços. Bem, primeiro eu vou falar da linha vermelha. Né? Ela estava rodando entre 2009 e 2016, em média, muito próximo de 8%, 9%. E está caindo. Tá? Por isso que eu brinco que a boa notícia é que está vindo. Então, finalmente conseguimos consertar. E consertar para segurar a inflação de serviços. Muito bem. Na linha verde, você tem, pegar a linha laranja, marrom aí, que é alimentos. Né? Entre 2009 e 2016, o IPCA de alimentos rodava, em média, 9% ao ano. Ou, não querendo falar mal do presidente do Banco Central, do Lila, mas quando você tem uma inflação de 8%, 9% e derrete para menos 2%, 25%, um quarto, 23%, quase um quarto da inflação é alimentos. Ela derrete para menos 2%. Olha, eu não sei, Lacerda, se eu perdi essa aula, mas até onde eu sei, Selic não é dança da chuva. Né? Ou seja, mudar o mexer a Selic não altera as condições de oferta e de demanda de alimentos. Isso daí foi uma sorte gigantesca. Agora, subiu na margem. A meu ponto é o seguinte, dá para supor que vai continuar tendo deflação, o grupo de alimentação tão baixo? Não acho razoável isso. Só estou falando de razoabilidade, não acho razoável. O negócio dá num patamar muito elevado e foi isso. Aí, em linha verde, você tem os serviços, né? Em 2015, daquele pico, por conta do preço da energia elétrica, por aí vai. Só que agora está subindo já mais de 10% nos meses. Se você abre serviços, aí que fica bem interessante. Né? Na linha verde eu tenho energia elétrica. Né?
2015, 2013 foi o desconto que foi dado, que a Dilma fez. Não é? Gente, passagem, esse desconto tem tudo a ver com aquela hipótese que eu estava falando, porque ela tentou deixar na tiro os investimentos. Então, a discussão que ela fez foi na tiro. Ela estava tentando forçar a mão que a rentabilidade da economia caísse como um todo, porque, em uma medida ela estava completamente correta, que o custo do dinheiro caiu. Só que você não faz isso na força. Você não faz. Voltou tudo, 60% de alta. Caiu, já está subindo a energia elétrica de novo. Mas o mais assustador é a linha vermelha, a gasolina. Já está subindo 30% em 12 meses. De novo, eu posso achar que o conjunto de preços administrados vai ficar no patamar adequado, ou baixo? Não. Não consigo imaginar essa forma. Mesmo porque com a alta do dólar que já teve, eu acredito que vai ter mais um pouco de alta, isso pode conspirar para IGPMs mais puxados ou coisa do tipo. Então, junta aí tudo isso, você tem um cenário de inflação um pouco mais preocupante. Agora eu vou juntar todas as pontas desse meu raciocínio. Se é verdade que o ajuste fiscal em curso não deu certo, isso implica dizer que a população não vai querer mais reformas de cunho liberal ou de cunho mais reformas fiscais. Não tem que você pedir para a população uma situação que ela já perdeu, já piorou o emprego. Não preciso nem dizer que o ano passado, quando teve a alta do gás, parcelas gigantes da população começaram a usar forno a lenha e a álcool. Né? Não me parece razoável essa proposta vai subir. Ah, mas Bolsonaro, ah, mais Marina, ah, mais Alckmin. Vamos pensar nisso aqui. Não está feito. 2, a inflação não está sob controle. O que está sob controle é uma recessão. A gente construiu uma recessão e estamos mantendo uma recessão. Qual é a minha projeção de PIB esse ano? 1,1%. Bem, tem gente aí com 1,2%, o Itaú está com 1,2%. Eu acho que o Credit Suisse está com 1,4%. Então vamos estar com 1,6% lá, deixar com 3%. O que me preocupa do crescimento é o seguinte, por exemplo, o ano passado, 2017, eu estava com uma projeção de 0% para o final do ano. No final veio com 1% de alta. Terrível. Mas também errei o seguinte, né? Meio banco imobiliário, né? O governo vai lá tirar a carta, sorte, maior safra agrícola da história, crescemos 1,3% no primeiro tri. Puxa a carta de novo, sorte, liberação de FGTS, crescemos 0,6% no segundo tri. Não tem mais carta, a gente cresceu 0,2%, 0,2%. Crescemos 0,45% agora no primeiro tri. Bobagem, a base é ridícula. Para ter uma ideia, é que não estou com esse gráfico aqui. Eu puxei todas as últimas as recessões grandes, né? A crise de 29, depois peguei a crise, as crises da década de 80, né? O petróleo, o confisco da poupança, e agora essa crise que eu chamo de crise do real, porque eu vinculo a crise econômica a uma queda muito rápida da taxa de juros, para além do consenso. Essa é a minha hipótese, sim. Se você pega o ano base, como o último ano que cresceu, 1929, o último ano que cresceu, 6 anos depois, o PIB do Brasil já era 17% maior do que era no ano base. Você pega a crise do confisco da poupança, mesmo a crise da dívida, já era no sexto ano 6% maior do que era no ano base. Pegando as minhas projeções e a de mercado, não vai diferir muito. Depois de 6 anos, a gente vai estar ainda devendo 2,5% em relação ao ano base. Essa crise é seríssima. E não tem como imaginar, de novo, não tem por que imaginar que a população, de forma geral, vai querer mais reformas. O Alckmin, eu acho que um certo candidato vai fazer um estelionato eleitoral gigante. Gigante, porque ele não vai ter o próximo presidente. Olha o problema do próximo presidente, só para colocar. O PEC do teto já era, né? Então o próximo presidente vai ter que soltar uma NP do Veja Bem. Veja bem, não é bem aquilo que a gente falou sobre o teto. Não vai ter texto. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante. 2, os estados estão quebrados. Completamente quebrados. Alguém vai ter que tirar pelo menos investimentos debaixo do teto para começar a investir, senão acabou. Senão juntando tudo isso, eu sou do mercado financeiro, eu não sou de nenhum sindicato nem nada disso. Poxa, essa questão é. A questão é, quando caem as fichas, entre elas, das fichas que eu estou falando cair,
que não vai ter um Luciano Huck que vai ganhar, né? Quando cair a ficha, o pessoal vai olhar o resultado fiscal. Estamos falando de 150 bi projetado pelo prisma fiscal de déficit esse ano. Eu acho que é 160. Junta tudo isso, eu acho, primeira coisa, um dólar tem que subir um pouco mais. Vai para 4. Por motivos internos do Estado. 2. Agora está relativamente tranquilo com a inflação, etc. E tal. Sendo as hipóteses corretas, somado ao mal-estar de um candidato centro-esquerda começar a ganhar um pouco mais de fôlego, ou o Lula se mexer, enfim, estou falando de Ciro Lula, tá? A gente tem uma reunião do Banco Central do Copom, que é no final de outubro, começo de novembro, ou seja, vai ter passado a eleição. Se ganhar um candidato centro-esquerda, eu posso se preparar, eu vou começar a subir a taxa de juros já naquela reunião. Então, o que eu tenho que falar para os meus clientes? 1, câmbio mais para cima. 2, juros já sobe agora. 3, esse conjunto de ajuste econômico que foi feito não deu certo, vai continuar afundando a economia. Enfim, só voltando aqui, que é o gráfico, esse gráfico. Queria imprimir isso e mandar para todos os clientes. Formação bruta do capital fixo em proporção do PIB. Está em 16%. É assustador isso. É assustador. Não tem como crescer a economia se continuar desse jeito. Então é isso tudo para colocar aqui. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo o Brasil. Isso implica dizer que as taxas de juros, as taxas de retorno, 6,5%, é achar que o Brasil tinha virado a Suíça já, né? Dentro do que a gente está acostumado, que pode ser. Acho que a Selic sobe já com a Suíça. Então, bem, lembrando sempre que taxa de juros é uma espécie de corda, né? Serve para empuxar, nunca para empurrar, né? Então, para desacelerar, acho que até pode funcionar melhor. Então, só para colocar aqui e terminar mesmo, o governo pode até criar uma retórica mais otimista, né? Alguns economistas podem falar que a confiança, olha, sem demanda e sem nada não vai ser possível. E se eles... bem, outra coisa que eu achei interessantíssimo, né? No Brasil o mercado financeiro é maravilhoso, né? O dólar explode e o governo faz swap, né? Ninguém quer perder dinheiro aqui. É incrível. Era para ter deixado os valores ao real. Aí fica disfarçando a verdade, né? A curva estressa, o tesouro faz o que? Leilão. Então, assim, essas propostas liberais, eles não são tão liberais assim. Meu problema não é isso. Minha questão aqui é imaginar o que o mercado está errando. O mercado está errando em achar que as coisas vão funcionar sistematicamente bem. Se o Alckmin ganhar vai para 120 mil pontos a bolsa. Já vi 170 mil, já ouviu falar. Se eles querem comprar, eu vou vender. E se eu acho que o dólar mais para cima, é isso que eu tenho que falar com vocês. Bem, vou deixar aqui e a gente continua depois da discussão. Obrigado. Obrigado, André. Passamos a palavra ao professor Décio. Bom, essa questão da taxa de juros, ela ocupa o centro de discussões e as nossas preocupações há muito tempo, né? A gente pode dizer que a taxa de juros ela é odiada e amada. Então, como o Brasil foi sendo transformado numa economia rentista, ou seja, a política econômica e a política monetária, ou seja, a ação do Banco Central, teve muito centrada em garantir o rendimento do capital, então o restante é o restante. Com esse tipo de orientação, nós tivemos uma coisa interessante, né? É que o Banco Central foi assumindo uma independência crescente e o Ministério da Fazenda e Planejamento foram se transformando assim em coadjuvantes, sem voz, inclusive. Se nós olharmos o Brasil que nós conhecemos, que é o Brasil dos anos 60, digamos, né? Dos anos 50, com o Juscelino, o Brasil era jovem, né? Então, falando do Brasil, eu me lembro que a gente via as medidas do Juscelino pela rádio e tal. Mas nos anos 60, com a chegada do Jânio Quadros, quando fez aquela reforma cambial abrupta, né? E jogou a inflação lá em cima, explodiu a economia brasileira, a bomba estourou na mão do Goulart, né?
Aí nós tivemos aquelas mudanças todas, e depois disso nós damos que o Simons, nos anos 70, o Delfim, antes foi um pragmático. A primeira coisa que ele fez no início de 67 foi mudar a lei 4495 do Banco Central, que dizia que o Banco Central, o presidente e a diretoria teriam mandatos, seriam eleitos, e quando ele chegou, queria mudar alguma coisa, não podia, porque o presidente do Banco Central, Daniel Nogueira, tinha sido indicado pelo Roberto Campos, que tinha mandado. E a história diz que nesse momento o Delfim chegou para o Costa e Silva e falou: olha, eu preciso mudar, mas não posso, porque o presidente do Banco Central não é meu, não posso dar orientação para ele, e portanto estou amarrado. Dizem que o Costa e Silva deu um muro na mesa, né? Faça uma revolução e depois não posso. Muda a lei. Mudou a lei, o Delfim assumiu o comando e fez coisas revolucionárias. Eu era professor de economia internacional, né? E depois eu trabalhei na conjuntura todos nos anos 70 nessa área, escrevi artigos. Então o Delfim fez uma coisa importante, que foi a mudança da lei cambial, em fevereiro de 67. Aliás, eu não era professor ainda, eu estava em São Paulo fazendo a FIP. Mas em agosto de 67 ele mudou a política cambial e fez uma política de correções cambiais de curto prazo com a taxa de paridade. E as exportações brasileiras estavam mais ou menos em 6 bilhões de dólares, mais ou menos estagnadas, e em poucos anos as exportações triplicaram. Então estou querendo dizer que nós tivemos uma presença marcante de um ministro da economia, o Delfim, e com o Simons também. E o Simons, interessante, porque era monetarista, não sectário, digamos, era um monetarista flexível. Quando todo mundo estava discutindo M1, M2, M3, o Simons estava liberando crédito pelo Banco do Brasil, facilitando o crédito na economia. E, aliás, foi de uma vivência, né, assim, porque 20 anos depois, os monetaristas jogariam silenciosamente M1, no lixo, porque chegaram à conclusão que não servia para nada e passaram para metas de inflação, coisas assim. Mas eu estou dizendo que com o Simons também tivemos um comando centralizado. O Delfim voltou para a agricultura e depois para a fazenda em final dos anos 70 com o comando também. Foi aquele que fez uma máquina de tesouração e no ano seguinte começou a desmanchar tudo, né? E está vendo a correção monetária, o câmbio, em 81. Mas depois, quando nós tivemos a mudança institucional, a vinda dos governos democráticos, né, o final da ditadura, nós tivemos uma confusão muito grande na economia. Primeiro que o primeiro plano de congelamento que foi feito, o ministro era o sobrinho do Tancredo, aquele senador, e você teve uma crise de mercado de suprimento, uma escassez, e os preços começaram a retornar, e com isso eles lançaram um plano, né? O primeiro plano de congelamento. Foi que saiu em 86 depois, mas houve um assodamento. Mas ali nós não tivemos mais comando da economia assim. Primeiro porque os ministros passaram a inventar as coisas e não dando certo, mudava de ministro, presidente do Banco Central, coisas assim, né? E depois veio depois do Bresser, que o Bresser fez a correção cambial que o grupo da PUC não quis fazer, ele fez a correção cambial, pagou o preço disso no início de 87, e depois, quando veio o Ministério do Plano Verão, que foi com o Ailton, né, notava-se que nem o presidente tinha mais comando das coisas, e o ministro da Fazenda tinha um comando, inclusive fez o Plano Verão, e logo depois, em março, eu acho que foi no mês de março, que ele deu um
rendimento real dos títulos públicos de 30%. Tanto é que ele virou rei em São Paulo, junto aos bancos. E conseguia palestra a todo modo, dizem as más línguas, que era a 10 mil dólares. Mas isso em função da política que ele fez, política cambial, a política de juros pós-plano verão. Nesse momento a gente sentia que o presidente da República não tinha mais voz. E há um episódio sintomático nesse momento. Era quando o Sarney falou assim, queria a Norte-Sul, que eu acho que devia ter saído há 20 anos atrás, ter sido importante, e queria que botasse 200 bilhões de dólares na Norte-Sul no orçamento seguinte. E o ministro da Fazenda dele veio a público e falou que não podia. E naquele mês se gastava de juros, naquele ano se gastava de juros, num mês a verba que ele queria, porque o juros acho que foram de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, coisa desse tipo. E ele impediu e falou publicamente que não podia botar 200 milhões na Norte-Sul. Percebia-se que o presidente não tinha mais comando das coisas. Então, nós tivemos assim, e depois do Maílson, e o Collor, nós sabemos o que aconteceu, né? Eu, inclusive, com o Collor, eu me preocupava com uma coisa. Por que a gente se achava sempre que a dívida pública ia estourar? E eu falava assim, fulano e tal não pode ganhar porque vai estourar na mão dele. Em 89, o Lula não pode ganhar porque vai estourar na mão dele. Bom, e não estourava. Eu fui fazer um trabalho, aliás, eu já tinha feito uma série de trabalhos publicados pela universidade, e eu fui verificar por que os prognósticos de ia tudo estourar, não estourava. Aí verifiquei o quê? Que você tinha um sistema de correção monetária em que você dava uma subindexação em determinados momentos e com isso você puxava a dívida para baixo, porque os títulos eram indexados a certos indicadores, né? Indexadores na economia. Você dava uma correção menor no indexador, controlava a dívida. Aí eu fui verificar caso por caso como tinha acontecido e quando tinha sido em reais, e quando em cruzeiros, e quando tinha sido em dólares, e verificava que vários presidentes puxaram para baixo. Aí eu entendi por que o Collor saiu correndo. Porque em março e abril de 1990, você teve uma inflação de 169% e ele deu uma correção monetária no Cinsub de 48,2%. Eu fui verificar qual foi a perda, né, nos aplicadores e tinha sido aproximadamente 70 bilhões de dólares. Aí então eu estava, agora que eu sei por que o Collor saiu, porque ele exagerou na subindexação. Bom, tentou depois se remediar, mandou a equipe econômica embora, trouxe 2 diretores, um diretor e um presidente de fundos americanos, trouxe antigo embaixador nos Estados Unidos para o ministro da Fazenda, ficou de joelhos, mas não deu mais tempo. O mercado é implacável, né? Bom, o que acontece é o seguinte, e depois dele, houve algum comando, unificado da política econômica, aí a gente lembra que depois dele você teve, foi 1990. Nós tivemos tanto o fracasso do plano cruzado, nós temos assim, mas não está dentro desse contexto, mas é interessante dizer que o plano cruzado, quando você tentou tabelar os preços, e você fez um plano de congelamento em que você deu todos os salários pela média dos últimos 12 meses, salário mínimo 20% acima da média e todos os demais salários 8% acima da média. Por quê? A inflação vai comer e comendo o salário real vai caindo e o salário médio fica mantido. Só que isso era uma loucura, porque naquele momento você pegou o poder de compra, a massa de poder de compra da economia brasileira e jogou lá em cima. Então, claro que você ia ter uma pressão sobre os preços. Era inevitável, isso se discutia na universidade naquela ocasião. Depois veio aquela loucura de você botar um gatilho. Né? Um gatilho, a inflação,
a indexação vai ser de rendas fixas, vai ser mensal, e tinha que ser mesmo. Mas o problema, então, em 90, depois do veio o Itamar. O Itamar tinha muita preocupação com a questão dos preços, dos juros. E tinha outra preocupação também, quer dizer, eu conversando com ele, coloquei outra preocupação na cabeça dele. Fizemos um refinanciamento externo da dívida. Temos juros baixos. Não batemos o martelo para fechar. Então o Banco Central se beneficia dos juros baixos e o Tesouro continua com a carteira dele com títulos públicos juros altos. Eu falei, não pode uma coisa dessa. Olha, você tem que fechar aí e os juros baixos tem que beneficiar o Tesouro e não o Banco Central. Então, nesse momento, a gente via que o algoz, ou seja, o vilão era o Banco Central, que começou a ganhar receitas. Mas o Banco Central é uma história muito comprida. Depois nós tivemos, então, o Itamar tentou realmente discutir os juros, sofreu uma pressão brutal em relação a isso aí, porque queria controlar os juros. Quando veio o Plano Real, eu acho que foi um plano que redimiria o grupo da PUC que fez o plano cruzado. Porque essa vez, assim, você não tem controle de inflação, redução de inflação, se não tiver perdedores de rendas reais. Porque como é que mata a inflação? Ora, aumento de custo, aumento de custo, aumento de custo. Ora, alguém não aumenta preço quando tem aumento de custo, só pode ser assim. O plano cruzado, ao invés disso, deu rendas maiores. O plano real, primeiro, eles tiveram aquela intenção da URV e com aquela história toda, o que aconteceu? Inventou um novo índice que só começaria a funcionar no dia 1º do mês em que a nova moeda começasse a funcionar. Então você engoliu 15 dias de junho de inflação com aquela história. E com isso você botou um redutor nos salários, claro, uma inflação brutal daquela. Então, mais o câmbio, que você puxou o câmbio também, então o plano real, ele encontrou os perdedores definitivos de renda real, a condição sine qua non. Bom, aí o pessoal falou, mas ninguém percebeu, ninguém reclamou. Eu falei, bom, ninguém reclamou por uma razão. É porque você, naquele momento, se tivesse uma compra qualquer financiada, você tinha aumento mensal da prestação com força monetária. De repente, você descobriu que podia comprar com juros menores e correção fixa, 24 meses, 36 meses, você aumentou a capacidade de compra da população naquele momento. Então, ao mesmo tempo que você reduziu os salários, todos se sentiam melhor porque podiam comprar prazo com juros fixos e juros baixos. E até a véspera do plano, não. Então, nesse período, nós tivemos assim, uma mudança grande. Agora, essa mudança também trouxe o seguinte: ela abriu o país ao capital financeiro, avançou no programa de privatização, já havia pressão desde os anos 80 para privatizar, porque todo mundo queria que o país fizesse dólar para pagar dívida externa. Então, nos anos 90, esse problema era menos importante. Depois que você fez o acerto do Banco Central e com a dívida externa, e aí você começou a ter, nos anos 90, você começou a ter os problemas da privatização acelerada e o problema de taxa de juros, né, mais elevadas, e câmbio congelado. Então, nesse período ali, o que nós podemos dizer é que você tinha uma orientação da política econômica ali que se dava como uma lã no Ministério da Fazenda. Primeiro estava no Banco Central, depois no Ministério da Fazenda. Então, nós sentimos o seguinte, que o Ministério da Fazenda comandante ainda assumiu o comando, mas ao mesmo tempo você criava um monstro que era no Banco Central, que, por exemplo, de modo próprio, o Banco Central criou a Selic, e a Selic se tornou um indexador de títulos públicos, enquanto ele foi criado em reuniões internas do Banco Central. Mas enquanto esteve no governo o Fernando Henrique, o Ministério da Fazenda ainda teve comando das decisões. No final dos anos 80 foi outra coisa, quando você acabou com a taxa de qualidade em 89. Mas daí nós tivemos a mudança
de governo, e quando foi a mudança de governo, nós já tínhamos alguma coisa que era a independência do Banco Central. Porque você, com a Selic, o Banco Central ficou com os poderes de fixar a taxa de câmbio, dos títulos públicos, etc. Então, nesse momento, é que começou o enfraquecimento da autoridade única na política econômica, na formulação. Porque a formulação da política econômica não era da Fazenda, era do Ministério da Fazenda e do Planejamento que tivesse um ministro forte. Tanto é que quando o Simons entrou como ministro do Planejamento, a centralização do comando se deu no Ministério do Planejamento. Quando ele foi para a Fazenda em seguida, ele levou o comando da política econômica para o Ministério da Fazenda. Então, com o Delfim ou com o Simons, as coisas foram assim. Agora, o que se notava depois nesse governo é que o Banco Central foi se fortalecendo como autoridade assim, e começou aquela onda de Banco Central independente, etc. E cada vez mais ele foi tendo mais independência. Então, eu acho que a independência do Banco Central ela foi muito mal porque ela pôde usar a Selic assim, não como política monetária, instrumento político monetário. Aliás, eu acho que a taxa de juros de remuneração de títulos públicos jamais pode ser uma taxa determinada ou a serviço da política monetária. Então, essa questão da liberdade do Banco Central de usar a taxa Selic como ele quer, a seu bem querer, é um dos problemas que eu vejo. Ou seja, por que o problema de taxas de juros elevadas? Então, a dívida pública, déficit do orçamento, isso que se comenta, é por causa da taxa de inflação, é por causa dos bancos que atingiram altos lucros, e quando o lucro cai um pouco, as ações balançam, então há uma competição para você manter nível de lucros dos bancos. Bom, existem várias explicações. Eu acho que o problema está muito na Selic, porque eu tenho escrito, tenho dito o seguinte: a Selic não é um instrumento de política monetária. Pode ser, assim, eventualmente. A Selic é um instrumento que garante uma remuneração adequada aos títulos públicos, especialmente em função do tamanho, do volume de capitais de curto prazo, capitais externos de curto prazo da economia brasileira. Que nós temos em torno de 800 bilhões de dólares de capitais de curto prazo. E eles estão no Brasil, você está com eles como empréstimo de intercompanhia, que empréstimo de intercompanhia deve ir para financiar vendas ou para aplicar em títulos públicos ou aplicar na bolsa. E capitais de curto prazo, demais também, que são os investimentos de carteira. Você tem uma parte da bolsa e uma parte dos títulos. Quando a bolsa está boa, você pode até manter uma taxa de remuneração dos títulos baixa. Quando a bolsa está ruim, você tem que elevar a remuneração dos títulos, senão você tem uma queda, uma fuga de capitais. Então a Selic não é instrumento monetário, tem sido instrumento para garantir. Tanto é que, no final, eu iria fazer um prognóstico: você tem que aumentar a Selic agora, a menos que a bolsa esteja acima de 70 mil pontos, porque se a bolsa começar a cair, você tem que aumentar a Selic, como aconteceu antes, né? Então, essa questão mostra que não há uma independência. Eu não diria na colocação de título com recompra, porque ali são taxas altíssimas. São tão altas que a taxa média da dívida pública agora é de 10% ao ano. Não é a Selic de 6,5%. Se você considera as operações de recompra, a taxa média está custando 10%. Pouco, se eu não me engano, 10,9% o último dado foi publicado. Então, uma questão é essa: por que a taxa de juros é alta? Eu digo, porque você não tem uma possibilidade de trabalhar com ela, porque você tem a fuga de capitais, tem o risco da fuga de capitais. Ou seja, a necessidade de impedir essa fuga requer que você tenha alternativas de aplicação. Se você não tem uma, você coloca outra. E você, para dar uma garantia nisso, é que você oferecer ao mercado, aos aplicadores externos, uma garantia de que não tem risco, é que você tem
uma reserva de perto de 400 bilhões de dólares. Essa reserva, se você estava com uma remuneração interna de disputa de 14 e poucos por cento, vamos voltar um pouco no tempo, estava com uma remuneração no exterior mais ou menos de 2%. Então você estava com uma perda mínima de 12% ao ano sobre 400 bilhões de dólares, que dá o quê? Dá 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares a 4%, é menos, né? 3 mais 10%. Então dá mais ou menos 170 bilhões de reais de despesa que você estava tendo com a Selic a 14,25%. Agora, por exemplo, que ela está baixa, 6,5%, e você está com um custo médio de 10%, digamos, você tem 8% de perda sobre 400 bilhões, 8 vezes 4 é 32 bilhões de diferença de juros e de dólares, vezes 4, dá 120, 100 bilhões de reais. Então, nós temos um problema, nós estamos discutindo toda a política econômica, tudo, e o futuro em função dos problemas do orçamento. E aí vem outra aberração, sempre estou falando do orçamento fiscal. E o outro abaixo da linha é outro assunto. Coisas para serem ditas depois que as crianças não estão mais na sala, abaixo da linha. O que é? É o custo financeiro. Afinal de contas, nesse último quinquênio, nós temos aí defendido 1000 medidas por causa do orçamento fiscal. Mas nós não discutimos várias coisas. Não discutimos a questão de que o orçamento estava equilibrado até 2013, 2014 houve aqueles excessos com a eleição, e o retrato disso é o refil, né? O financiamento estudantil, que passou de 7 para 14 bilhões num ano apenas. Mas aí o que aconteceu em 2015, você fez aqueles acertos, a história de pedalar e tudo mais, em 2016 você pegou todo aquele valor passado, inclusive com acertos anteriores, e estabeleceu um novo orçamento super deficitário. E acima do orçamento super deficitário, que você atualizou o valor, você jogou mais 40 bilhões para pagar, para gastar pagar. Então você tornou um monstro do orçamento. Aquele déficit de 160 bilhões, 120 bilhões, 160, e tem que ser revisto. O orçamento anterior, eu tinha o de 2015, que eu paguei atrasados daqueles Banco do Brasil, BNDES, etc. Então aquilo lá foi uma despesa extra, gera um déficit. Mas eu não posso incorporar aquilo no orçamento futuro. Incorporei correção, incorporei mais 40 bilhões para trás a pagar, no tempo pouco que eu incorporei. Aí eu fiz um orçamento lá em cima, folgado certamente, para fins políticos, né? E usei para fins políticos o novo déficit que eu provoquei também. Mas aí eu diria, bom, eu acho que o problema está muito amarrado à taxa de juros, a questão do volume da dívida externa de curto prazo. Bom, qual é o reflexo de você ter taxa de juros altas? Bom, eu diria o seguinte, que a taxa de juros aqui na economia brasileira, ela vinha com 7,25 até início de 2013. De repente a taxa começou a subir, 8%, 9%, 10%, começou a subir. E o que dizia o Banco Central, o Copom, depois das reuniões? Ele dizia uma porção de coisas que, se você olhar o comunicado para a imprensa, aquela síntese, não dizia nada, e estava aumentando a taxa de juros, aumentando a taxa de juros. Bom, o que havia nesse momento, então, que justificava? Havia a bolsa lá embaixo, 45, 50 mil pontos. E o Banco Central foi elevando a segundo eu entendo, para você evitar exatamente a fuga de capital no momento que você tinha perdido em torno de 20 bilhões de dólares, que as reservas caíram. E você veio com a Selic. Bom, em determinado momento, o Banco Central muda o discurso e eleva a Selic e fala assim, é por causa dos problemas da inflação. Em síntese, você está escrito isso, os reflexos inflacionários. Aí você falou, a inflação está subindo. Você vai ver os indicadores e ver o seguinte, taxas de mercado, preços livres e preços monitorados. A inflação subiu. Subiram os preços livres? Não, subiram os preços monitorados.
É porque aqueles preços congelados que vinham desde dos anos 2000, que você congelou o câmbio, puxou o preço de combustível, puxou a energia. Com isso você tem um aumento no poder aquisitivo da população. Foi quando você pôde dobrar o salário mínimo sem ter efeito inflacionário. Foi quando todo mundo se sentiu rico. É a história dos 40 milhões. Né? Bom, chegou o momento, não tem mais jeito, eu tenho que corrigir. Corrigiu, a hora que corrigiu, estouram os preços monitorados. E os preços livres? Não. O Banco Central começa nessa altura a justificar o aumento da Selic, não mais com aquelas palavras vazias, mas começou a falar na inflação. E aumenta a taxa da Selic. Aí nós estávamos quando? Nós estávamos no primeiro trimestre de 2015. E você começou a puxar, a coisa você vinha puxando a 1 ponto de percentagem em cada reunião do Conselho. Você jamais poderia ter justificado, então, o aumento da Selic naquele momento em que o aumento não era um aumento de preços no mercado, preços livres, era um aumento de preços administrados. E usou isso. Qual era o problema? Eu digo, continua a intenção que vinha desde o segundo semestre de 2013 de aumentar a Selic para conter a fuga de capitais, dado o volume que você tinha de papéis e a baixa cotação da Bolsa de Valores e a fuga que era sentida. Então, veja bem, quando você aumenta a taxa de juros assim, o que acontece com o desemprego que está em torno de 7 milhões? Você jogou para 14 milhões de pessoas. Por quê? Porque a taxa de câmbio teve um efeito explosivo, né? Uma bomba de fragmentação quando você elevou a taxa de câmbio. A taxa de câmbio subiu, você tem em torno de 800 bilhões de recursos livres das pessoas físicas, e trabalhando só com isso, você verifica que você teve quase que dobraram as despesas das famílias com as despesas de juros das famílias com os recursos livres, sem contar o que você teve na pessoa jurídica que, na medida do possível, vai passar por os preços. E aí, quando você permite ter um recurso livre e dá essa alta toda, tem uma vantagem para o governo, para o Banco Central. Por quê? Porque o aumento da despesa financeira das famílias praticamente não entra no índice de preço. Aumento, contenho a demanda com isso aí, porque as famílias perdem um poder de compra muito grande. Os meus cálculos indicam que você chegou no primeiro semestre, no ano de 2016, você chegou a 570 bilhões em recursos livres. E 2012 e 2013 você estava em torno de 300 bilhões de despesas. Você quase dobrou, um aumento de 300 bilhões. No caso das pessoas jurídicas, eles estavam em torno de 200 bilhões de juros. Na pessoa jurídica é total. E você chegou a 350 bilhões aproximadamente. Então, eu estou dizendo o impacto que você deu. Um brutal aumento na despesa financeira das famílias. Um aumento, quase dobrou, das despesas financeiras das empresas. Isso aí você tem um outro efeito, a questão do desemprego. Quando você dobra o desemprego de 7 para 14 milhões, isso você teve um impacto muito grande na renda disponível das famílias, ou seja, na massa de renda das famílias. E meus cálculos indicam, levando em conta o salário médio, né, e o número dos ocupados, que você, em 2016, foram 100 bilhões mais ou menos de desaparecimento de rendas salariais por desemprego e 200 bilhões em 2017 de perda por desemprego. Eu nem estou falando do efeito derivado disso, que é em autônomo, em outro assim, né? Estou só empregado. Então, você verifica que a renda do salário era 1 trilhão e 600 bilhões. 1 trilhão não, era mais. Era 2 trilhões e 700 bilhões. E você mede essa redução de poder de compra das famílias em recursos livres, aumento dos juros, aumento de juros de pessoas físicas e mais a perda salarial. E aí você mede com a massa de salário, você vê o impacto que deu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte:
A ação do Banco Central, que começou a aumentar a taxa de juros no primeiro trimestre de 2013, sem nenhuma razão, a não ser a preocupação com o problema de remuneração do capital externo, capital de curto prazo, que você começou a ter bolsa lá embaixo, remuneração baixa, você começou a ter uma fuga de capitais. Então ele começa a correr com a Selic. Quando você vem com a correção de preços monitorados, que foi a correção do câmbio do combustíveis e energia elétrica, o preço monitorado deu uma paulada. O Banco Central usou o impacto na taxa média de inflação para aumentar, continuar aumentando bastante a taxa de juros. Então, quem provocou essa crise foi o Banco Central, pela maneira como ele impactou negativamente o poder de compra das famílias. E por que nós não saímos da crise? Eu falo, sair da crise, você tem que voltar, você tem que dar uma recuperação disso. Mas isso é outra história, né? Então, esse ponto que eu dizer, o reflexo. Bom, reflexo na dívida pública. Reflexo na dívida pública. Nós passamos com isso, atingimos em torno de 500 bilhões de reais de despesa de juros do governo. Perto de 500 bilhões de reais. No quinquênio 2013-17, a despesa de juros foi de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Agora, discutir o orçamento fiscal com todas aquelas coisas que o Levi e o Meirelles colocaram, de criar um superávit a partir da incorporação de valores indevidos no orçamento, e com isso aí nós tivemos um aumento muito grande, que foi da dívida pública. Bom, a questão seria a seguinte: como sair? Aí é difícil como sair, né? Por quê? Porque eu estou num problema complexo. Reduzir os juros, eu acho que o André deu lições para a gente aí da dificuldade de você mexer nisso. Eu digo assim, e agora? Está em 6,5. Como é que eu falei? Eu tenho que olhar a bolsa. Está acima de 70 mil pontos? Está. Então, aparentemente ainda está confortável. Mas movimentos na bolsa, não sei se tem estabilidade aí, qualquer movimento de baixo na bolsa, você corta a Selic. Então, o futuro da Selic, para mim, é essa aí. Você tem que dar a remuneração alternativa. Uma das razões é você manter o nível de reservas tão grande e desnecessário. Porque você manter perto de 400 bilhões, você poderia manter 250 bilhões ou 200 bilhões de reservas e reduziria metade do gasto financeiro com a manutenção das reservas, ele reduziria também o tamanho da dívida assim. Só que com essas taxas de juros que eles vinham pagando, e com o 10% que você tem hoje de custo médio, ou perto de 11%, a dívida continua crescendo, mesmo com superávit primário. Aliás, é o seguinte, nós tivemos superávit primário até a crise. Apesar de ter superávit primário, a dívida crescia. Por quê? Porque o problema da dívida nunca foi a área fiscal. Pelo contrário, você tinha superávites fiscais, você tinha e usava, e vinha usando isso daí, os superávites fiscais, para pagar o juros da dívida. Por exemplo, entre 2000 e 2009, superávit fiscal, 435 bilhões. Aumento da dívida nesse período, 1,5 trilhão. Superávit fiscal de 435 bilhões. E olha que o governo queria vai pagar o juros da dívida também, os juros que ele recebe do refinanciamento dos estados dos anos 90. Quando ele fez aquele refinanciamento, né, que aquilo tem uma história também, títulos públicos, mas o problema de limpar o ativo dos bancos estaduais, mais a capitalização dos bancos estaduais, os estados pegaram uma dívida monstro. E aquilo foi refinanciado, que corresponde mais ou menos aos recursos da privatização. Isso dá um juro anual para o Banco Central. Também foi comido nesse período. 2009, grande parte, aliás, começou em 1997. Então, o superávit primário 435, aumento da dívida de 1,5 trilhão. De 2010 a 2013, superávit primário 328 bilhões, aumento da dívida de 1,6 bilhão.
bilhão e 600 e pouco, ou melhor, desculpa, 10 a 3 foi 600 e poucos milhões. Agora, esses dados aqui, apesar de ser melhor primário, esses dados aqui a gente tem que fazer uma correção pelo seguinte, é porque o Banco Central foi aumentando a parcela de títulos na carteira dele. O que significa? Que sempre que eu vou calcular a dívida, eu tenho que pegar os títulos emitidos menos os depósitos do Tesouro no Banco Central. Se você emitir o título para aumentar o saldo do Banco Central, você não pode considerar como dívida. Então, títulos emitidos menos depósito no Banco Central, do Tesouro do Banco Central. Porque eles estão hoje em torno de 1 trilhão e 100 bilhões, mais ou menos. Né? E o Banco Central tem 1 trilhão e 600 bilhões de títulos públicos. Eu, quando vejo isso, eu falo assim, espera um pouquinho. Você não pode financiar o Tesouro. O Banco Central tem 1 trilhão em caixa do Tesouro. E tem 1 trilhão e 600 bilhões de títulos, e ele está financiando 600 bilhões. Assim. Mas o fato, então, é que nós tivemos a dívida assim. A partir de 2014 surge um pequeno desequilíbrio, um pequeno déficit, que foi aquele problema da eleição, e depois em 15 vem também com aquele problema do acerto dos juros do Banco Central e tudo mais. A partir de 2016, o Meirelles estoura. Acho que meu prefeito político, quando ele pegou o orçamento anterior que incorporava pagamentos atrasados, jogou correção e jogou ainda 40 bilhões para pagar. Então você construiu um monstro no déficit artificial. Né? Mas o caso, então, que vamos ver o seguinte, o que eu entendo que seria possível nesse negócio? Eu diria, bom, primeiro que você tem que reduzir o volume de reserva para reduzir a pressão, reduzir o volume de capital de curto prazo. Eu tenho pensado numa coisa que seria uma meia heresia, não uma, mas meia, que é o seguinte, se eu tenho 300 bilhões, 200 ou 400 bilhões, e estou pagando um diferencial de juros brutal, se eu consigo 200 bilhões com o Banco, com o Fundo Monetário Internacional, e faço isso aí apenas para sustentar a economia e aplico em títulos do próprio Fundo Monetário Internacional, eu reduzo esse custo aí para em torno de 5% ao ano, uma coisa assim. Claro que o fundo vai fazer isso, é uma questão política. Se ele me empresta 200 bilhões, eu jogo fora os 400 bilhões das reservas de capital de curto prazo e fico com 200 bilhões. E mais 50 bilhões meus tal. E esses 200 bilhões, eu compro o título do fundo. O fundo está garantido? Está sobregarantido. Me emprestou, eu devolvi para ele. O fundo está ganhando dinheiro também. Mas isso aí pode ser, eu não sei se é ilusão ou heresia que eu disse, mas eu acho que o capital de curto prazo, você tem que ter um controle sobre ele. Não pode ser. Ele comanda a taxa de juros hoje. 800 bilhões eu não posso ter uma fuga de capitais. Ou seja, o país não pode ir treme agora que acontece isso, porque não sabe o que vai mais. Então vem aquela história, não, é porque a taxa de juros dos Estados Unidos é isso, aquilo e tal. Ora, o fato é que quando você estava com a bolsa baixa e juros baixos, você começou a ter uma fuga, foi mais ou menos em torno de 200 bilhões, e você começou a puxar sem LIC sem razão nenhuma. Agora, outra questão é o câmbio, que eu acho que teria que entrar nessa história, é o seguinte, eu não posso ficar colocando papéis como estou colocando, de recompra para garantir a taxa de câmbio valorizada. A taxa de câmbio valorizada, afinal de contas, ela destruiu a indústria praticamente. Quantos mil empregos nós perdemos na indústria? Só não tivemos crise externa devido aos chineses comprando muita soja e o agronegócio. Então, foi algo que resolveu. Mas o câmbio administrado praticamente destruiu a indústria, perdeu a competitividade externa e interna, né? Bom, a questão da emissão de títulos públicos. Quando se fez a Constituição, depois veio o problema de regulamentação do sistema financeiro, e o Sandra Maia atuou muito nesse negócio e defendia que o Banco Central não poderia emitir títulos de modo nenhum tal, porque não pode financiar. Não sei o que ele falava. Eu sei que houve muita discussão, inclusive se fez discussões em vários lugares, e até na Universidade de São Paulo, promovidos por algumas instituições. Eu até participei dessa ocasião. Eu sempre fui contra. Eu falei, não, o Banco Central tem que ser obrigado a emitir títulos. Por quê? Ora, a hora que o Banco Central emitir títulos
tiver um custo alto, aquilo tem que ficar explicitado na contabilidade do Banco Central. E se ele provoca uma despesa total, ele tem que ir ao Congresso e falar assim: preciso de 200 milhões de reais para cobrir perdas. Isso tem que ficar claro. Do modo que ele faz é cômodo, usa-se do Tesouro, e com isso não incorpora despesas de juros financeiras no próprio balanço. E saiu uma decisão na época do Lula, acho que foi no segundo mandato, em que permitiu ao Banco Central duas coisas. Até eu preciso rever isso. Uma delas era jogar despesas financeiras direto no patrimônio líquido do Banco Central, sem passar pelo balanço. E a outra coisa era você jogar despesas financeiras, ou cambiar, não sei, no Tesouro, diretamente debitando na conta do Tesouro, sem passar por balanço, sem passar por nada. Ora, isso é um absurdo para você encobrir o encargo financeiro. Então, eu acho que esse problema o Banco Central tem que fazer política monetária com os próprios tipos de provocar. Né? E a outra questão que me parece que é relevante também para essa discussão toda é o seguinte: do modo como as contas públicas estão, a gente não consegue. Você vê que toda a discussão se dá em cima da previdência. Previdência urbana que sempre foi superavitária. A rural é assistencial. Então sempre se faz assim, como nos anos 90 se fazia na privatização, agora também volta a questão de privatização e tudo mais. Por quê? Por quê? Porque o governo está pressionado para conseguir recursos para ajudar a pagar os juros, quando não tem superávit fiscal. É inacreditável. Desde que o Conselho não teve superávit fiscal, com a crise, começou já em 2014, com aqueles excessos do ano eleitoral, você começou a ter uma pressão para vender estatais. Nos anos 80 e 90, para fazer dólar para pagar dívida externa. Agora, é para você fazer dólar para pagar juros. Aí, quando vende uma estatal ou vende libras por 10 milhões para os chineses, eu falo 10 milhões naquele ano, eu acho que não dava para 10 dias de juros. Porque a taxa de juros subiu e você deu uma parcela, na verdade, em libras. Agora, por exemplo, a Eletrobras, você tem 10 milhões. Eu acho que o Tesouro não fica com 10 milhões, ficaria com menos. Mas você imagina, com 1 bilhão de reais de juros por dia, o que vai dar a Eletrobras? Se o Tesouro tivesse todas as ações, ele teria 10 dias de juros. Então nós chegamos a absurdos desse tipo. Eu acho que o orçamento tem que ser mais claro. O que é? Orçamento fiscal, fora a assistência, mais a assistência, ou que é a previdência urbana, que pesa com 100 bilhões, porque o mercado quer mexer na previdência não é outra coisa. Ele quer os 100 bilhões da previdência rural que estão sendo financiados dentro da Seguridade, que eu botava nos 100 bilhões. Bom, e vai fazer como? Eu não sei, vem essa loucura de dizer que você vai mexer na previdência no geral para obter recursos. Não vai obter recursos, você vai liquidar com pequenas cidades do Nordeste, se você vier com essa história que eles estão querendo, em que você tem um grupo muito grande de pessoas pobres urbanas de origem rural que depende de um salário mínimo. Mas então acho que a unificação, porque você tem assistência social, previdência urbana, aqui. Previdência urbana foi superavitária, inclusive a previdência superavitária, ela deu mais de 100 milhões. Até a crise, ela deu mais de 100 milhões de superávit. Receitas não dá para pagar tudo. E a outra questão que tem que ser é o seguinte: terminou a parte fiscal, mais a previdência, assistencial, previdência, subtotal no orçamento. E aí vem a parte financeira. Receitas de juros e despesas de juros. Isso tem que ficar claro. Não tem sentido você ter um orçamento que não explicita as receitas e despesas de juros. Agora, diria, bom, isso aí resolve o problema da crise? Eu diria assim, olha, o juro você pode ir por esse lado. Sabe que tem limites, que o André apontou aí com muita propriedade, ele que é especialista nisso. Então, eu acho que você tem dificuldade, que é uma dificuldade, eu acho que é o problema dos capitais de curto prazo, que com os empréstimos de companhia dá 800 bilhões, e tem outras dificuldades também, é que quando a taxa de juros for muito baixa, os fundos de pensão também entram em déficit, o sistema todo balança, né?
Então você tem que ver qual é essa taxa de equilíbrio. Agora, eu digo assim, estou com 14 milhões de empregados. Não, 14 não, está em 13, o 13 não sei o quê. Pô, veja bem, se eu tirei das famílias, via taxa de juros, um montante que deu quase 300 bilhões de reais, as famílias perderam pelo menos a taxa de juros, perderam mais 200 bilhões com desemprego e perderam mais o repasse de 300 e tantos bilhões das pessoas jurídicas, o financiamento das pessoas jurídicas. Depois que você tira um montante de recursos, eu só vejo uma possibilidade para eu reverter a questão do emprego, da crise e tudo mais, é eu fazer o que eu fiz. Eu não faço uma empresa toda hora. Os bancos têm que... Aqui, esses empréstimos, a maior parte, não estão como compensados no balanço, não reserva tudo mais. Eu tenho que fazer, eu reduzo uma parte dos juros extorsivos que tenho e não vou chamar o cara para financiar em 24 meses. Vou financiar em 80 meses e tomar cuidado para a família não voltar a se endividar, não amarrar institucionalmente as coisas para não voltar. Mas se a família não tirar esse peso de juros que está, a gente vai agora diminuiu amores ao sistema financeiro. Eu vou privatizar, ou seja, vamos ter dinheiro para colocar juros, né? Eu vou, o que estão falando mais, reduzir o juro, manter o juro reduzido, porque não pode assim, né? Eu vou fazer reforma da Previdência, que a Previdência não vai ter dinheiro nenhum. Inclusive, a reforma que você vai fazer na rural, como é que vai fazer? 100 milhões. A rural vai diminuindo, a população rural diminuiu, usa critérios mais adequados, mais rígidos nas aposentadorias rurais e tudo mais, você vai reduzindo isso aí, porque o próprio emprego rural diminuiu bastante. Então não adianta essas coisas que eles estão falando para agradar o mercado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer reformas. Eu escuto reformas há 200 anos. Me lembro que no ano de 90 eu fui numa reunião em que o Collor ia fazer a reforma tributária. Eu fui cheio de gente da indústria, do sindicato do Guarda, e o Valdemir falou assim, você vai comigo lá, né? Que eu tinha montado uma equipe para ele no Ministério e tal, vai comigo. Eu fui, chegou lá, a indústria queria mudar os impostos para pagar na ponta do comércio, na venda. O comércio queria que fosse o contribuinte substituto, que fosse pago tudo pela indústria. Os sindicatos queriam uma redução de impostos. A área fiscal queria aumento de tributos, não sei o que lá. Eu falei, mas é tudo conflitante. Eu falei, não vai sair nada. Até hoje é isso. Qualquer reunião. Então, eles estão falando de reformas. Né? A reforma trabalhista que saiu, na Europa se fez várias reformas trabalhistas, sempre com o sentido de você reduzir as despesas do trabalho. Ora, você não pode mexer muito em despesa do trabalho como você mexeu agora, porque você está reduzindo ainda mais a renda das famílias. E a renda das famílias, afinal de contas, o consumo das famílias, 61% do total, e consumo, a renda de empregados, 46% da renda das famílias, 47%. Você não pode mexer. Eu sempre digo assim, tudo que mexe com a renda das famílias, da grande massa consumidora, é decisão do Estado maior. Ninguém pode decidir isoladamente. Alguém tem que perguntar o que vai acontecer com o que vai acontecer, as empresas vão enfraquecer, não sei o quê. Tem que fazer uma série de perguntas antes de mexer nisso. E eles mexem, ninguém quer saber. O Banco Central no Copom solta o comunicado, não quer nem saber o que aconteceu do outro lado da economia. Então eu acho que nós temos um problema sério nos juros, que não é como simplesmente vou reduzir juros, porque o juros hoje está baixo. E nós temos uma maior crise. É uma série de coisas assim. A complexidade é maior. Mas alguma coisa tem que ser feita. E acho que o primeiro passo não é mexer nos juros agora, que tudo indica que se a bolsa der uma balançada para baixo, o juro vai ter que subir rapidamente. Agora, fora disso, eu acho que você tem que tomar medidas emergenciais para recompor uma parte da renda das famílias, para você começar a recuperar as empresas, revigorar as empresas, revigorar o emprego, etc. E conseguir mudar o clima, porque o clima político para as eleições, com essa situação desse desemprego, situação assim
clima em que você pode ter tudo, você pode ter loucuras de todo tipo, né? Inclusive, fica imprevisível, porque parece que é quem tiver ofertas mais atraentes próximas da eleição e tiver audiência para isso aí. Bom, eu acho que é as questões aí. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Décio Munhoz. Devolvo aí a palavra ao nosso presidente para conduzir os trabalhos. Obrigado. Bom, então vamos às inscrições para perguntas, comentários dirigidas aos palestrantes. Que, aliás, parabéns pelas duas belas exposições. Acho que contribuíram enormemente para as nossas reflexões sobre a situação brasileira atual. Inscrições abertas. Fernando Aquino, por gentileza, depois o conselheiro Valdir. Parabéns aos dois palestrantes. Eu queria... Bom, eu fiquei com mais algum tipo de questionamento para o André. Tá? Óbvio que o Décio também pode comentar. Né? Então, surgiu a coisa de que o senhor argumenta que a taxa de juros seria um consenso entre o mercado e o Banco Central, algo assim, que eu entendi que você estava querendo dizer. Mas assim, eu não observo bem isso na minha percepção. Né? Eu vejo o Banco Central, ele anuncia que vai baixar na próxima reunião, vai manter ou vai subir, e o mercado meio que converge para aquele tipo de taxa, e algumas vezes até o Banco Central não atende ao consenso do mercado. Né? Então, assim, eu vejo mais o Banco Central decidindo a trajetória da taxa básica, da taxa Selic, das médias da taxa Selic, e o mercado um pouco que passivamente aceitando e acompanhando aquilo. Né? Você falou que você teve a questão você não falou nessas palavras, mas uma fuga para ativos reais, para os imóveis. Eu não sei se você quis dizer em um determinado momento. Não sei, a minha leitura é que aquela aumento da demanda por imóveis foi para ajustar uma rentabilidade, arbitrar o rendimento dos imóveis com o rendimento que estava rolando lá na renda fixa. Né? Então, os agentes aproveitaram para comprar mais imóveis, e o preço subiu e o aluguel ficou dentro de uma rentabilidade arbitrada mais próximo da rentabilidade da renda fixa. Eu tenho essa leitura. Né? Então, diante disso, uma leitura que eu tenho da questão das taxas é que ela é uma taxa, agora não, nesse momento talvez não mais, mas nos últimos 25 anos aí, até meados de 2017, ano passado, ela era uma taxa assim, bem superior ao que o mercado exigia para carregar a dívida. Então, essa história que a gente vê na imprensa, essa história boba de que não consegue baixar, ainda bem que você não falou isso, se for keynesiano, você não ia falar isso, de que o problema fiscal evita que o governo baixe a taxa, porque o mercado não aceita uma taxa menor que aquela para carregar a dívida pública. Então, eu acho que isso é um absurdo, esse argumento. Tá? Que o pessoal vai falar de juros, sempre fala disso, pelo menos a maioria do que aparece aí na mídia, né? Mas então o governo ele deixaria a taxa de juros sempre acima do mínimo exigido, não por tipo de favorecimento, espero, mas para controlar a inflação, né? Para conter a demanda agregada, para manter um ângulo cambial de taxa de câmbio relativamente estável, né? Num nível baixo e tal. Né? Então, assim, essa é a leitura. Então, a taxa de juros ela vinha sendo alta por conta disso, mas você vê que ela, em alguns momentos ela é baixa, como lá no 2013, 2012 de Dilma, e agora voltou a ser também baixa, e a gente não percebe assim, fuga de capitais ou dificuldade de rolar a dívida de alguma forma, né? ou a tal curva de juros, né? Ficar muito íngreme, né?
Então, assim, sempre que eu vejo comentários da curva de juros, pelo menos por parte do Banco Central, é no sentido de expectativa da taxa Selic futura, que o mercado está esperando que o Banco Central vá subir. Então, ele termina fazendo aquele custo de carregamento e a curva de juros lá fica mais íngreme, né? Quer dizer, eu não vi essa leitura no sentido de que ela é que o mercado não está aceitando aquela taxa, está achando muito alta ou muito baixa. Quer dizer, a curva de juros ela não sei determinada nesse sentido. Eu não sei se você concorda ou discorda, né? Mas, enfim, o argumento central seu foi que a gente baixou a taxa de juros rápido demais, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Explicasse melhor a tua opinião, porque, na verdade, a taxa de juros sempre foi a primeira mais alta do mundo, ou a segunda mais alta do mundo, nesses últimos 25 anos, né? Sempre teve lá a mais alta. E enfim, na minha leitura, ela seria para controlar uma inércia inflacionária que é muito forte, né? Então a gente precisava desaquecer a economia mais do que gerar um nível de desemprego, né? Quer dizer, não trabalhar com pleno emprego, trabalhar com desemprego, com desaquecimento, para poder desarticular essa inércia inflacionária que sempre foi muito forte no Brasil e a gente não conseguiu superar desde lá da época lá diante do plano real, né? Então eu queria que você comentasse esse tipo de leitura, se você concorda ou discorda, ou por que discorda. Vamos fazer em blocos de 3, porque aí a gente dá uma acelerada. Conselheiro Valdir, por gentileza. Em primeiro lugar, também dar os parabéns, né, professor Décio, que já tem contribuído muito na literatura econômica, né, os textos, o André, agora, que vem, eu digo que é um dos nossos economistas jovens, uma satisfação, que vem lá da PUC de São Paulo. Mas eu vejo 3 questões aqui que vocês abordaram na economia brasileira. A primeira, busca de um equilíbrio macroeconômico, né? Nós temos que caminhar para isso. Paralelo a isso, uma melhoria na distribuição de renda, o Conselho tem trabalhado muito nessa linha, e fundamentalmente o aumento da produtividade. Mas vamos ficar um pouco nesse equilíbrio macroeconômico, né? O André já se posicionou na questão keynesiana. Claro, essa depende muito dessa eficiência marginal do capital, mas e essa eficiência, de acordo com Keynes, depende tanto da taxa de juros como que dos rendimentos em perspectiva, né? Isso também é importante. E eu vejo na taxa de juros, uma questão fundamental, né? Objeto até dessa nossa discussão aqui. E essa taxa de juros, ela tem uma relação muito forte com a dívida pública, né? Tem uma relação muito forte com essa dívida pública. E o que a gente tem notado é que ela vem crescendo. Ela já eu diria, uma parte significante aí, em termos do próprio PIB, e é crescente com essa dívida pública. E isso que me preocupa, a razão aqui de colocar vocês, essa dívida pública ela vai provocar ainda um aumento maior nas taxas de juros, entende? O que vai implicar, óbvio, num crescimento ainda maior dessa dívida e inibir o nível dos investimentos, né? Provocar uma inibição do nível de investimentos. E o que me preocupa particularmente, uma insolvência, né, desse próprio governo, uma insolvência dele, entende? Ou então um ajuste inflacionário, para fazer frente
a essa questão, que façam um ajuste inflacionário. O que não vai ser bom, né? Claro, para a população aí, para a sociedade como um todo. Né? Então essas são as duas questões. E, de outro lado, essa questão da dívida pública, eu vejo uma questão de ingerência que veio ao longo do tempo. Né? Essa questão da administração dessa dívida pública. O professor Tércio, acho que colocou com muita propriedade. Quer dizer, agora isso recai, precisa fazer reforma de previdência, entende? Reforma tributária, e que é um ônus para a sociedade como um todo. Né? Que é um ônus. Mas as causas disso é que eu gostaria também que vocês dois abordassem. Quer dizer, eu sei que passaram, o professor Tércio passou, mas que reforçassem para a gente. Dizer, não para que pessoalizar isso, quer dizer, é culpa de A, B ou C, de governo A ou B ou C, mas que nós não voltamos a cometer os mesmos erros. Né? Nós não vamos voltar a cometer esses mesmos erros. Agora, há uma questão internacional recente aí, também, que é o projeto chinês de crescimento. Né? Como é que isso também vai impactar, né, na nossa economia, já que nós estamos, embora as causas não sejam exógenas aí da nossa crise, mas que poderiam, eventualmente, apontar os caminhos. E eu estou também muito cético com relação às nossas próximas eleições. Não é governo de A, B, de ponta a ponta, vai ter que enfrentar essa crise. E me parece muito com o caso grego. Eu vejo muito com a Grécia. O cara vem, propõe que vai resolver o problema do desemprego, vai resolver o problema dessa dívida pública, entende? E depois, quando assumir, qualquer que seja, vai ter que tomar medidas impopulares, né, com essa queda já do poder de compra da população como um todo, também o professor Tércio apontou, isso vai trazer para nós um problema social enorme, né? Eu até poderia vaticinar aqui que o próximo governo, sem saber qual vai ser, e que vai enfrentar